Quem ganha? Pergunta para o outro aí, fala direita ou esquerda? Quem ganha? Já viu que o negócio vai ser polêmico hoje, né? Queridos, olhe para mim aqui. Você já perguntou aí para o teu irmão. Esse ano está acontecendo um fenômeno no Brasil muito interessante. Que fenômeno é esse, pastor? Das eleições daqui 7 dias? Não. Daqui 25 dias, a Copa do Mundo vai começar. Você sabe disso? Daqui 25 dias. E você sabe qual o fenômeno que está acontecendo, pastor Camã? Ninguém está nem aí para a Copa. Você está tendo essa percepção? Daqui 25 dias, preste atenção. Daqui 25 dias, o Brasil vai estrear na Copa do Mundo. E eu não vejo ninguém, a não ser os mais jovens aí que gostam de futebol, falando sobre Copa do Mundo. Eu me lembro que a minha vida inteira, eu tenho 45 anos, quando começava a chegar a proximidade da Copa do Mundo, o assunto do momento era o que, gente? Copa do Mundo. E quando a gente observa hoje, olha aqui para mim, não conversa não. Hoje, quando a gente observa, pouco se fala sobre o assunto. Só os mais ligados ao futebol sabem de verdade quais são os convocados da seleção brasileira. E eu passei por Resende, passo por Resende, por Barra Mansa, por Volta Redonda, e eu não vi nenhum esboço de reação de nenhuma rua enfeitada para a Copa do Mundo. E aí tem até campeonato, TV Rio Sul fazia 4 anos, 8 anos atrás aqui, campeonato da rua mais enfeitada, e eu não vejo movimentação nenhuma de enfeite de rua para a Copa do Mundo. Posso te falar algo mais profundo? Nem camelô vendendo a camisa da seleção falsa eu tenho visto. Porque antigamente, nessa época, faltando 25 dias para a Copa, tinha camelô espalhado para tudo enquanto é lado, vendendo, né, a camisa falsa da seleção brasileira, e eles ali tentando no sinal te vender, porque faltava 25 dias, o quê? Da Copa do Mundo. Eu vou te falar mais, querido, nem o álbum da Copa está com essa bola toda. Você já reparou? As crianças estão mais murchas, né? Os pais estão tão difíceis de botar a mão no bolso para comprar a figurinha da Copa. Quer ver? Quem aqui sabe o dia exato que o Brasil vai estrear na Copa do Mundo? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só quem é fanático mesmo, 6. No universo disso aqui, quantas pessoas? 6. Preste atenção, olha aqui para mim. Esse fenômeno que está acontecendo no Brasil hoje se dá, querido, porque neste ano há algo muito mais importante que o povo brasileiro está de olho e com certeza com mais expectativas de torcedor, que é o que vai acontecer domingo que vem, que são o quê? As eleições presidenciais. As pessoas estão focadas nisso, querido. O trend top lá do Twitter, do Instagram, os assuntos mais comentados não é a convocação da seleção brasileira, mas são o que está acontecendo nesse momento no Brasil e o que vai acontecer nos próximos 7 dias. Olha, querido, o negócio é tão profundo, que eu vou te falar que as pessoas não sabem o nome dos jogadores da seleção brasileira. Mas se você perguntar aqui hoje o nome dos ministros do Supremo, do STF, todo mundo sabe. Não é verdade? Na Copa antigamente você sabia que era o Romário, não é? Bebeto, o que mais aí? Branco, não é? Você ia falando, na Copa de 94, 98, Ronaldinho, você ia falando, Ronaldinho Gaúcho. Agora você pergunta o nome dos jogadores da Copa, as pessoas falam o nome do ministro do Supremo, o STF, mas não sabe o nome do jogador da Copa. Querido, as lojas, preste atenção, aquelas de R$1,99, aquelas lojinhas que tem no Campos Elíseos, no Manejo, que vende aquele monte de treco, estão vendendo bandeira do Brasil demais, mas não é por causa da Copa. É para quê? Para as manifestações políticas dos carros de direita que estão indo pelas ruas balançar a bandeira do Brasil. Os camelôs trocaram as camisas do Brasil pelas toalhas do Lula e do Bolsonaro. Você já viu isso? Camelô não vende mais a camisa do Brasil, faltando 25 dias para a Copa, mas tem a toalha do Bolsonaro e eles ficam disputando qual que vende mais, a toalha vermelha ou a toalha verde e amarela. Queridos, é um fenômeno nunca presenciado na história do Brasil. Nem na época das diretas já, claro que a maioria que não era, né, ou se era nascido era pequeno, nem na época da direta já se via o Brasil tão engajado
na questão política como está hoje. Querido, o negócio está tão sério que o Neymar teve que aparecer na live do Bolsonaro para ser lembrado que ele ia para a Copa, querido. O Neymar, se fizesse uma live agora, ele ia ter mais gente fora do Brasil, mas ele foi para a live do Bolsonaro para o quê? Para aparecer, porque as pessoas estavam esquecendo até que o Neymar existia. E ontem, eu e os pastores do G12 estávamos almoçando, enquanto as mulheres estavam aqui sendo ministradas, e nós estávamos conversando sobre isso. E um deles disse para mim assim: Leandro, você sabe por que está acontecendo isso? Porque o Brasil está politizado. Querido, a minha resposta veio de imediato. Eu falei assim: pastor, o Brasil está politizado ou polarizado? O que nós estamos enxergando hoje no Brasil é a politização das pessoas ou a polarização das pessoas? Nós temos que entender que há uma diferença entre ser politizado e o ser o que, gente? Polarizado. E isso é muito importante a gente entender. Nós temos um entendimento político? Não temos. Nós temos um entendimento de disputa de Messias. Qual o Messias que vai ser melhor governante da nossa nação e que os seus problemas se acabaram quando ele assumir a presidência da República? Tudo ficará cor-de-rosa, verde, amarelo, vermelho ou qualquer outra cor que você queira dar. Na realidade, as pessoas não estão politizadas, elas estão polarizadas, focadas nos seus messias, nas suas figuras públicas que eles elegeram como o salvador do Brasil, como o salvador da pátria. E eu vou contar para você uma experiência. Eu estava com um pastor um dia, há uns 1 mês e meio atrás, no primeiro turno das eleições, e eu perguntei para o pastor assim: olha só, pastor, vamos ver aqui, vou falar o nome do pastor, né? Vamos ver o debate aqui do governo do estado. Olha aqui. Aí ele perguntou para mim assim: quem são os candidatos? Eu fui falando: fulano, 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 fulano. Aí ele perguntou assim para mim assim: quem está na frente nas pesquisas? Eu falei: esse aqui. Sabe qual é a pergunta que ele me fez? Ele está com o Bolsonaro? Aí eu falei assim: tá, mas o que isso tem a ver? Queridos, olha só, a polarização está entrando no meio da nossa igreja de uma forma tão severa. Preste bem atenção, não estou falando aqui sobre política, vou falar sobre reino, você vai ver onde eu quero chegar. O negócio está tão sério que as pessoas não estão preocupadas para saber todo o resto da chapa do Brasil. Ela só quer saber se aquele candidato a governador, deputado, senador, ele apoia o Messias dele ou não. Ou apoia Bolsonaro ou apoia Lula. E os caras de esquerda também fazem essa mesma pergunta. E quando você olha, queridos, preste atenção, teve gente que foi eleita, quer dizer, um dos mais votados a deputado federal aqui em Resende, um dos mais, fora o que já era daqui, provavelmente nunca pisaram em Resende, mas porque estavam com A ou com B, tiveram uma votação expressiva dentro da nossa cidade. Querido, olha só, eu vou mais além. Todos sabem que eu gosto de política, amo política, e eu estava ajudando a coordenar a campanha de um deputado estadual e uma deputada federal. E aí nós estávamos numa reunião final, pastor Elton, com alguns pastores que deram apoio para os nossos 2 candidatos. E na parte final, as eleições já tinham acabado, eu dei um presentinho para cada um e tal. Sabe quando você fala um negócio sem pensar, meio que automático, né? Aí um dos pastores virou para mim e falou assim: pastor, foi fácil conseguir voto na minha igreja para os 2 candidatos. Eu falei assim: que bom, pastor, por quê? Porque os 2 apoiam o Bolsonaro. Aí você sabe o que eu respondi para ele, pastor Elton? Eu falei assim: nossa, o Bolsonaro está mandando mais na igreja que a gente, porque a gente, como pastor, não consegue pedir voto, e só porque o Bolsonaro está votando, as pessoas estão votando, querido. Deixa eu te falar, para você entender melhor o que eu disse, o que nós temos vivido hoje, nos últimos dias, querido, não é caso de política, mas é caso de polícia. O que nós temos vivido hoje não é caso de política, é caso de polícia. Por que você está falando isso, pastor? É tanta briga, meu irmão, é tanta treta, é tanta discussão, é pastor indo para a rede social, é um agredindo o outro, é irmão deixando de falar com o irmão, é pai deixando de falar com o filho, por causa de Bolsonaro, querido, uma tretalhada, por causa de Lula, por causa de campanha política, gente segregando dentro da própria casa.
Querido, tanta calúnia, tanta difamação, tanta crime contra a honra. Hoje vocês viram aí no último noticiário, Roberto Jefferson pegou a live, começou a xingar a ministra do Supremo de tudo enquanto é nome, aí mandou prender ele pegou uma granada, jogou no carro da Polícia Federal, explodiu a granada. Querido, que loucura que a gente está chegando. Que absurdo. Querido, deixa eu te falar, pastores pegando o microfone e agredindo as pessoas. E pessoas também agredindo a igreja. E todo mundo virou os nervos de uma forma muito reativa, querido. Olha, deixa eu te falar. O que me assusta não é o Lula agredindo o Bolsonaro e nem o Bolsonaro agredindo o Lula. Nem muito menos os ditos bolsomínios brigando com os comunistas de vermelho. Mas sabe o que me choca? É o posicionamento da igreja nessa polarização. O que me choca é o comportamento dos crentes e dos líderes numa polarização que está aflorando dissensão, facção, discórdia e uma série de outras coisas que estão acabando, querido, com o mundo espiritual da igreja. Querido, a igreja evangélica virou reativa. Ela é reativa. Se alguém dentro da igreja, querido, deixa eu te falar, se alguém dentro da igreja que fala assim, eu voto no Ciro, acho que tem irmão que bota a mão na cabeça e fala assim, em nome de Jesus, sai agora, espírito de PDT, Querido, eu tenho visto pessoas famosas do mundo gospel, fazendo vídeo, e chegando à loucura, para mim é loucura, de dizer que quem vota em partido de esquerda não pode ser considerado evangélico. Querido, peraí, para tudo. Está certo que os ideais de esquerda são totalmente fora do padrão bíblico. Mas deixa eu te falar, querido, o sangue de Jesus, o nome de Jesus, a fé em Cristo Jesus é suficiente para te justificar, se você é salvo ou se você não é salvo. Não é o que você aperta na urna que te justifica, foi o sangue na cruz do Calvário vertido por você, que faz com que você seja salvo e dito cristão. É o seu comportamento. Querido, nós sabemos que partidos de esquerda, como eu te falei, no poder no mundo inteiro traz perigo para a igreja, a gente sabe disso. Os mesmos não carregam e defendem os princípios que nós defendemos. Mas isso, preste atenção, não nos dá o direito de fazer o papel de faccioso, porque a igreja veio fazer o papel de harmonia, não de facção. A igreja não veio para ser reativa, ela veio para ser inclusiva. Ih, pastor, isso é linguagem de esquerda. Não, querido, isso é linguagem do céu. A igreja do Senhor veio para aceitar todas as pessoas. Vinde a mim como vocês estão, cansados, sobrecarregados, que eu o quê? Vos aliviarei. E você sabe o que está acontecendo? As pessoas lá fora estão achando que a igreja evangélica é um lugar de seletividade. Só entra aqui quem vota 22. Só entra aqui que vota e confirma 22. É só quem canta isso. Não, querido. Esse lugar é para quem é 22, para quem é 13, para quem é 100, para quem é 200, para quem é 400. Vai chegar aqui, vai mudar o pensamento, vai ver o entendimento, entendeu? Vai ver coisas que você sabe o que é, mas esse lugar é lugar para qualquer um pecador que entre aqui, seja restaurado, seja mudado, seja regenerado, num lugar chamado igreja. Querido, olha aqui. O que mais tem me chocado é que temos visto uma igreja se comportando de forma assustada e amedrontada. A igreja está tremendo as pernas, querido. A igreja primeiro está criando expectativas messiânicas em um político. O presidente virou o nosso Messias. A igreja evangélica nunca teve comunhão com os católicos. Preste atenção no que diz respeito aos aspectos doutrinários. Preste atenção. Hoje nós temos visto uma aceitação no ecumenismo, porque as autoridades políticas se dizem outras religiões, e eu vi um pastor a semana passada dizendo o seguinte, que o Bolsonaro estava em Aparecida em reverência. Se eu falasse isso há 10 anos atrás na igreja, querido, expulsava o demônio de mim. Nós temos visto uma igreja com medo, apavorada com os possíveis resultados da eleição. Tem gente falando assim, pelo amor de Deus, se acontecer algo dia 30, meu Deus, dia 30, mas se dia 30 o Bolsonaro perder, se dia 30 a esquerda ganhar, se dia 30 as coisas acontecerem, nossa, isso aqui vai virar uma Venezuela, ai que medo, nós vamos ser impedidos de pregar o evangelho, os pastores vão para o pau de arara, vão apanhar em praça pública, as coisas vão ficar complicadas, ai meu Deus, vamos votar.
Uma igreja apavorada com os possíveis resultados das eleições. Pastores indo para a rede social e agredindo políticos, agredindo autoridades. Pastor indo para a rede social e falando mentira. Pastor dizendo um monte de coisa, querido. Pastor, mas você nem parece de direita? Querido, não tem lado. Eu sou do cidadão do céu, eu não tenho lado direita e esquerda. A minha ideologia não é humana. Meu inimigo não chama Lula, muito menos o meu Messias tem sobrenome de Bolsonaro. E sim, o meu Messias chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Rei e Senhor da igreja. Satanás não chama Lula. E Jesus não chama Jair Messias Bolsonaro. Mas pastor, você não está preocupado com o futuro do Brasil? Como será o futuro do nosso país? Querido, não. Não tem medo do Brasil virar uma Venezuela? Não. Não tem medo de ser obrigado a fazer casamento gay para não ser preso? Não. Você não está com medo de legalização das drogas? Não. Pastor, você não tem medo da esquerda ganhar? Não. Não, porque eu acho que ela não vai vencer. Porque ela pode até ganhar, querido, mas ela não vence. Deixa eu te falar de novo. A esquerda pode até ganhar, mas ela não vence. Sabe quem vence dia 30? E vencerá sempre? A igreja. A igreja vencerá sempre. Porque o que carregamos está acima de modelos de governo. O que carregamos são firmes fundamentos que não abriremos mão, nem que nos mate e nem que nos prenda. Os nossos princípios, os nossos valores estão acima de qualquer legislação humana instituída e constituída nessa terra. Por isso a gente não tem que temer. Querido, a igreja nunca dependeu de governo para ser igreja. Nunca. Nunca dependemos de leis humanas imutáveis para pregar princípios espirituais e eternos, querido. Nunca. A igreja nunca precisou de um presidente, de uma Câmara de Deputados, de um Senado, de um STF ou de qualquer autoridade dentre os três poderes para ser igreja. Olha aqui para mim. É claro que é mais fácil e confortável para a igreja se o Bolsonaro ganhasse. Pastor, você está fazendo campanha? Não? É claro que é mais confortável. Por que é mais confortável? Porque ele defende os mesmos princípios que a gente defende. Porque ele apoia a igreja como nenhum outro presidente apoiou. Mas independente de qualquer coisa, querido, a igreja nunca precisou de governo e nem de governante para avançar e para ser igreja. Nunca. Posso dizer até pelo contrário. Quando isso aconteceu lá em Constantino, pastor Camã, aí que a igreja se corrompeu mesmo. Mas pastor, mas se esses comunistas perseguirem a igreja e fecharem os templos, querido, eles não fecham, relaxa, porque temos hoje um exército de templos reunidos em qualquer lugar que a gente vai ficar, ou qualquer lugar que a gente vai se reunir, a gente vai ser cheio do Espírito Santo, e aqui relaxa, não vai fechar não. Nós elegemos uma bancada cristã e evangélica lá gigante. E sabe o que vai acontecer quando alguém tentar contra a igreja? Deus vai usar aqueles deputados lá e vai derrubar tudo, querido. Vai quebrar tudo, relaxa. Vira para o teu irmão e fala assim, relaxa. Fala para ele assim, sabe quem vence? Fala para ele aí. A igreja. A igreja vence sempre. Pastor, mas e se fechar o templo? Aqui. A igreja não começou no templo. E ela não vai terminar no templo. Escuta o que eu estou te falando. Ela não começou no templo e ela o quê? Não vai terminar em templo, e as pessoas estão preocupadas em fechar templo. Nós não precisamos de espaço para Deus habitar, nós precisamos de coração queimando por Deus para que Ele habite todos os dias. Nós precisamos de gente convertida, nós precisamos de gente que ama, nós precisamos de gente de verdade que prega o evangelho para Deus habitar. Não é templos lindos construídos por mãos de homem, a Bíblia já falava isso há milhares de anos atrás. Querido, olha para mim, você sabe por que eu não me preocupo com o dia 30? Porque a minha Bíblia diz que o príncipe desse mundo não pode resistir à noiva chamada igreja. Então eu estou o quê? Tranquilo. Eu quero saber da Copa do Mundo. Eu vou comprar uma televisão de 65 polegadas para mim e vou sentar na frente. Eu tenho minhas preferências políticas, já falei da internet. Tomara que o nosso candidato ganhe.
Mas se não ganhar, eu vou sentar e vou ver a Copa do Mundo, independente do resultado da eleição. Sabe por quê? Porque maior é o que está em nós do que qualquer tipo de modelo de governo que está lá fora, querido. Meu irmão, você leu no texto comigo aqui, olha aqui. Jesus vira para Pedro, numa das palavras finais de instrução para ele, fala assim: Pedro, deixa eu te falar, eu vou embora, mas eu quero instituir você como liderança da minha igreja. E Pedro, eu quero te dar uma notícia, preste atenção. Tu és Pedro, e sobre esta pedra Jesus edificarei a minha igreja. Aí Jesus fala uma frase muito simples, mas que a gente esquece. Você sabe o que fala? Que as portas o quê? Do inferno não prevalecerão contra a igreja. Querido, olha só, se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, eu vou ter medo de governo comunista? Eu vou ter medo de quem sente lá e tente contra a igreja? Aqui, deixa eu te falar, as portas do inferno. Ah, pastor, mas o de esquerda é vermelho, o inferno é vermelho. Não, aqui, ó, esquece cor. O sangue de Jesus também é vermelho, não é? Esquece cor, querido. A igreja ela é poderosa em Deus para destruir as fortalezas, para desfazer as obras do diabo. A igreja é poderosa e nós estamos esquecendo isso. Queridos, olha para mim. Governos profanos nunca atrapalharam o crescimento da igreja. Nunca. Olha na história. Os governos mais corrompidos do planeta, os governos mais esdrúxulos do planeta, os governos mais podres do planeta, querido, não puderam contra a igreja. Eu costumo falar que Jesus foi perseguido pelos religiosos, mas os apóstolos foram perseguidos pelo governo. Quando você vê Jesus sendo crucificado, ele é crucificado pelos escribas, fariseus e saduceus. Mas quando os apóstolos começam a pregar, querido, o governo começa a perseguir eles. Roma começa a perseguir eles. Quando eles morrem, a igreja começa, Roma pessoalmente, Nero, os imperadores vão lá para matar os caras, para arrebentar os caras, e a igreja continua o quê? Crescendo. Continua crescendo. Às vezes a gente para na Bíblia, lá em Apocalipse, termina a Bíblia, fecha a Bíblia e fala assim, acabou a história da igreja. Não, ali apenas o quê? Começou. O livro de Atos é o começo da história da igreja, não o final da história da igreja. Quando você começa a pesquisar como é que os apóstolos foram mortos, querido, preste bem atenção, todos eles que foram mortos por assassinato, foram mortos pelo governo. Sabe como é que Pedro morreu, segundo a história secular? Açoitado, morto por Roma e crucificado de cabeça para baixo. Já pensou? Se fosse hoje, ia ter um cara com a camisa do Che Guevara crucificando Pedro de cabeça para baixo. André foi torturado pelo governo grego. Filipe morreu enforcado e apedrejado pelo governo romano. Roma pegou um outro apóstolo que não, a história secular não fala o nome, mas pegou ele, colocou ele dentro de um saco e jogou ele dentro do mar vivo para morrer. Mateus foi morto na Etiópia, assassinado por perfuração de espada de um soldado romano. Tomé, querido, que era aquele que não acreditava, foi morto às flechadas, a mando do rei Milápora, lá na Índia. Governo. Pastor, quando você fala isso, eu fico mais medo ainda, aí que eu vou ser evangélico, aí que o governo vai me matar, aí que o governo vai me matar, querido. Querido, não se preocupa com o seu futuro. No final, entre esquerda e direita, quem vence, querido? A igreja. Sabe o que aconteceu quando todos esses apóstolos foram mortos de forma severa e perseguidos? Sabe quem venceu? Não foi Roma, foi quem? A igreja. Eles morreram e aqui, a igreja continuou o quê? Crescendo, crescendo, crescendo. A história continua. Conta que o imperador Nero colocou fogo na cidade de Roma. Quem já ouviu falar que Nero botou fogo em Roma? Você sabe por quê? Porque ele disse que quem incendiou foi os cristãos. E aí você sabe o que Nero começa a fazer? Matar cristão. Aí sabe o que ele faz? Ele inaugura um tal de Coliseu. Quem já ouviu falar do Coliseu? O dia que você foi em Roma, você vai lá. Eu não fui ainda não, mas de repente eu vou contigo. Não é? Você vai lá no Coliseu. Você sabe para que foi inventado o Coliseu?
para dar diversão para os romanos de forma violenta. E uma das diversões, das partidas daquela época, sabe o que era? Pegar crente, olha aqui para mim, jogar no meio do Coliseu e abrir leão para devorar ele. Você imagina você, discípulo, filho da casa de paternidade, vem um governo e diz que vai matar todo mundo que é crente. Aí pega você dentro de um Coliseu e joga cheio de leão. Eu acho que se gente aqui botasse 2 gatinhos já saia correndo. Você imagina 10 leões. Aqui, você sabe o que a história fala, como era encontrado o cadáver desses caras? Igual sorriso de pagodeiro, assim, ó. Eles eram mortos dando risada. Cara, você tem noção do que é isso? Nero pega os cristãos, joga dentro do Coliseu, os leões começam a comer o cara, e quando os cadáveres, eles vão pegar o cadáver, o rosto dos cristãos, sabe como é que estão? Sorrindo. Mataram uma galera, mas sabe quem ganhou no final? Foi Roma, querido? Não, a igreja. Enquanto mais os mártires morriam, mais a igreja o quê? Crescia. Aqui, depois de Nero, passaram alguns anos, não vou ficar falando de história aqui, teve um governo do tal do Décio, nome bonito, né? Seu Décio, imperador de Roma. Esse cara era o bicho, querido, deixa eu te falar, o bicho. Se você acha que o Lula é o bicho, o Décio era o bicho. Você sabe o que ele faz? Ele volta em Roma e diz o seguinte: nós estamos perdendo as guerras para os bárbaros, sabe por quê? Porque nós não estamos invocando os nossos deuses romanos, a gente está deixando misturar muito a nossa religião. E aí ele faz um caminho de volta para adorar os deuses de Roma. E você sabe o que ele faz? O cristianismo estava crescendo, já tinha bispos, já tinha uma galera ali do clero, e aí ele fala o seguinte: olha, nós vamos voltar para a originalidade de Roma, nós vamos voltar às primeiras obras, ao primeiro amor a Satanás. E ele volta lá atrás e ele obriga todos os cristãos daquela época a fazer uma confissão pública e dizer o seguinte: eu nego Jesus como meu Senhor e Salvador, porque agora eu acredito nos deuses de Roma. Pastor, mas é isso que eu tenho medo. Não precisa ter medo não. Sabe o que muita gente fazia? Às vezes negava verbalmente por medo, para não morrer, e depois era descoberto e morria com os requintes mais cruéis. E outros, querido, o soldado romano falava assim: vem cá, faz aí a profissão, fala que você nega Jesus. O cara falava assim: eu confesso Jesus como o único Senhor e Salvador, e eu não nego a minha fé em hipótese alguma. Esses caras eram mortos de forma mais cruel possível. Aqui, querido, e você sabe quem que venceu no final? Quem que venceu no final? Quem que venceu no final, querido? A igreja. Não se preocupa não. Eu sei que está com muita gente com medo, muita gente apreensivo, muita gente preocupado. Se você tem o seu candidato, você tem que correr atrás mesmo, pede voto, tenta virar, faz o que você quiser. Mas não fica preocupado não, porque no dia 30/10, essa hora aqui, domingo que vem, você vai lembrar da minha palavra. Domingo que vem, sabe quem vence? A igreja. Não importa o resultado, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Não importa o resultado, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja, querido. Pastor, você está falando isso e aí o povo vai ficar desanimado em votar. Não, anima mais, pode animar. Anima, fica à vontade, faz dancinha, faz o que você quiser, mas aqui. Mas não vai chorar, ficar se lamentando, gritando: perdeu, ganhou. E que eu sei que tem uns irmãos aqui que votam também na esquerda. Posso falar para você, querido, você pode votar na esquerda, você é filho dessa casa, independente de qualquer coisa. É claro que eu queria que você mudasse seu voto, mas você não vai mudar, fica nesse aí mesmo. Mas ser excluído da igreja, você não vai ser por causa disso, porque aqui nós somos uma igreja poderosa em Deus para destruir as fortalezas, e independente de qualquer resultado, quem ganha, querido? A igreja. A igreja. Querido, aqui, você sabe qual é o nosso problema? Nós perdemos a noção do poder que a igreja tem. A direita hoje é mais poderosa que a igreja. O presidente é mais poderoso que os pastores. E você sabe o que me choca?
Bolsonaro está andando há 4 anos com um monte de pastor e até hoje não esboçou uma conversão. Você sabe por quê, querido? Vou falar, não vou falar, mas vou falar. Porque o rabo está balançando o cachorro. O poste está fazendo xixi no cachorro. Sabe o que significa isso? Os pastores, homens de Deus, profetas, que devia estar botando o dedo na cara dele, e assim diz o Senhor, estão falando para ele assim, sim, Senhor. Estão passeando de jatinho. Eu já falei aqui. Tem muita gente que está andando com o presidente, mas sem a presença. Sem a presença e sem ser um representante de verdade da igreja. Querido, a gente perdeu a noção. Se você soubesse, olha aqui, o poder que a igreja tem, você não faltava um culto. Eu vou dizer de novo, se você soubesse o poder que a igreja tem, você não faltava um culto. E entraria nesse lugar como um local sagrado, onde os salvos se reúnem para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Querido, esse lugar é tão poderoso, eu não estou falando aqui, esse lugar é bonito, mas estar com vocês aqui, adorando a Deus, ministrando uma palavra, que a gente vai orar daqui a pouco, olha aqui, é tão poderoso. Coloca Mateus capítulo 10, versículo 8. Esse lugar aqui é mais poderoso do que um hospital. Acho que só 4 entenderam. Esse lugar aqui é mais poderoso que um hospital. Porque olha só o que está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 8. 10, 8. Volta lá. 10, 8. Voltou no 1. Agora 8. Estão treinando, treininho. Deixa os treininhos lá. Deus abençoe. Isso aí, chegou no 8 lá. Olha o que a igreja, aqui. Pastor, estou com a dor de cabeça. Antes de você ir na UPA, lê isso aqui. Olha como é que a igreja é poderosa. Olha a instrução que Jesus dá para a igreja. O que ele fala para a igreja? Pastor, mas eram os apóstolos. Os apóstolos eram o que, gente? Era o que? A igreja. Então vamos lá. Vamos ler todo mundo junto? Curem os enfermos. Ressuscitem os mortos. Que isso, querido? Para, João Kleber. Para tudo. Para aqui, ó. Vou fazer uma revelação agora. Para tudo. Está dizendo que esse lugar chamado igreja faz o que com os enfermos, querido? Cura. Não, mas para. Está dizendo que esse lugar tem poder para fazer o quê? Ressuscitar mortos. E tem gente preocupada com o dia 30. Eu só estou preocupado com o dia 30 cair pagamento. Não cair pagamento agora? Né? Você está dentro de um organismo vivo que é poderoso para curar enfermo, ressuscitar morto, purificar os leprosos, que são os pecados, expulsar o que, gente? Demônio. Vocês receberam de graça, deem também o que? De graça. Querido, sabe por que a gente não cura enfermo e nem ressuscita morto? Porque a igreja virou humana e não sobrenatural mais. A gente é uma reunião de filhos racionais, não MCs, mas racionais, dentro desse ambiente aqui, com a nossa mente desconectada em outro lugar, pensando o que vai acontecer dia 30, pensando o que vai acontecer amanhã, olhando para a nossa ansiedade. Querido, coloca para mim Mateus 18. O texto que a gente leu, Mateus 18. Fala o quê? Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Digo a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Aqui. Está dizendo que o que, gente? Algumas coisas? Está dizendo o quê? Tudo. Aqui, se a igreja fosse tão poderosa assim, do jeito que ela acha ou acredita que é, os pastores reuniam e falavam assim, ó, vamos orar aqui agora que nós vamos ligar 22 aqui na terra, para ligar o quê? 22 no céu, não é? Aí o pessoal ia orar, ia cantar um cântico de adoração, vota aí, confirma, 22 é Bolsonaro, é o capitão. Só que as pessoas estão tremendo de medo, dependendo do seu voto. Pelo amor de Deus, vota nele. Isso aqui vai virar uma Venezuela. Aqui, vota. É o capitão do povo, vai vencer de novo, ele é de Deus, você pode confiar. Os caras estão cantando música
Se a igreja fosse tão poderosa assim, querido, a liderança brasileira estava assim, ó, está dominado. Nós oramos aqui, está ligado aqui, está ligado lá no céu, e dia 30 eu estou tranquilo, porque é 22. Mas os pastores estão na força do ódio, na força do rancor, na força da facção, na força da dissensão. Não estou falando só pastor, não. Quando eu falo pastor é porque eu sou pastor. Os crentes estão brigando, estão fazendo um monte de coisa. Querido, a sua discussão, a sua briga, o seu argumento não liga no céu. Porque no final quem ganha é o quê? A igreja. Aqui, se você soubesse como é que esse lugar é poderoso, que a Bíblia fala através do poder da concordância, que se tiverem quanto, gente? 2 ou mais reunidos no nome de quem? De Bolsonaro e do Lula? Não, no nome de Jesus. Tudo o quê? Que pedir vai acontecer. Cara, aí tem alguma coisa errada, porque a gente pede, não vai. Porque a igreja está cada vez mais humanizada. Cada vez mais a igreja está perdendo a sua noção de autoridade espiritual para tentar introduzir uma autoridade humana. Querido, a igreja do Senhor está perdendo a sua reputação espiritual para construir uma reputação política. A igreja hoje tem sido muito mais comentada como aliada de um presidente do que uma representante espiritual na terra. Mas pastor, você é político, você gosta? Sempre defendeu a igreja na política? Sim, querido. Mas a igreja deve governar a política e não ser governado por ela. Não importa quem vai vencer dia 30, já tem um vencedor. Quem? A igreja. A igreja já venceu. Tem aquela favela venceu? A igreja já venceu, querido. Sabe qual foi o resultado das eleições? Sabe quando foi o resultado? Jesus estava lá na cruz e ele fala o quê? Tetelestai. Está o quê? Consumado. Ali venceu, ali confirmou, ali saiu a filipeta, ali já disse, querido, já está consumado. Não temas, porque eu estou contigo. Maior é o que está em você do que está lá fora. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Nada pode parar a igreja. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Nós temos autoridade, não precisamos de autorização para nada. Quem tem autoridade não precisa de autorização, não precisa de eleição, não precisa de condição, não precisa se ganhar ou se perder. Se dia 30 acontecer um governo de esquerda no Brasil, ele pode até ganhar, mas não vai o quê? Vencer. O Bolsonaro pode até ganhar, mas não vai o quê? Vencer. Por quê, querido? Porque já tem um vencedor. Jesus já decretou a nossa vitória na cruz do Calvário. As portas do inferno não podem prevalecer contra você. Então vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: relaxa, velho. Fala assim: se preocupa com a Copa do Mundo. Fala para ele aí: se preocupa com a Copa do Mundo. Fala assim para ele assim: pede voto, mas dia 30 você se preocupa com a Copa do Mundo. Pode ir para a rede social, se manifesta, mas cuidado com o que você vai se manifestar. Porque tem gente se manifestando demônio na rede social. Não é posicionamento político. Agredindo. Isso aqui é ladrão, safado. Tem que morrer, tem que ser preso. Querido, aqui. Na hora que a granada estourou lá hoje, o cara pegou uma granada, visto, jogou dentro de um carro, explodiu e pegou em 2 policiais. Sabe quem estava na porta para defender o cara? O pastor e o padre Kelvin. Candidato padre, tá bom? Querido, aí a Jovem Pan colocou o microfone na boca da pastora. A pastora falou: não, eu sei que ele fez errado, ele xingou a mulher daquilo, não vou repetir aqui, né? Ah, mas assim, mas ele também tá, mas ele estava nervoso. Aí contou todo mundo e começou a cantar um grito de guerra para não prender o cara. Querido, que ponto nós chegamos? Pedro, se chegasse num lugar desse, não entrava num grito de guerra. Ele expulsava os demônios dos policiais, expulsava o demônio do Roberto Jefferson, expulsava o demônio de todo mundo.
Querido, que ponto que nós chegamos? A igreja é poderosa em Deus para destruir o quê? As fortalezas espirituais. Então relaxa. Ah, pastor, eu sou tão fissurado nesse negócio de política que eu vou até desviar depois dessa palavra sua. Que ele tenha maturidade para ouvir. Você não depende de político, você depende de um rei, de uma Machia. Ele é que te justifica. Dia 30, quem vai te justificar? Ele. Dia 30, quem vai te abençoar? Ele. Amanhã, quando você levantar de manhã, quem vai dar ar para você respirar? Ele. Tudo é para Ele, por meio dEle e para Ele o que são todas as coisas. Direita, repete aí comigo. Direita ou esquerda? Quem vence? Quem vence? Quem vence? Então vira para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: se você soubesse que a gente aqui reunido, nem o diabo pode com a gente. Fala para ele assim: se você acreditasse mais na igreja do que em políticos, mortos ressuscitariam, enfermos seriam curados, e você comeria qualquer coisa, fala para ele aí, mortífera, dano algum faria contra você. Vira mais uma vez e fala assim: cara, fala para ele assim: cara, sacode ele, cara. Fala para ele assim: acorda. Fala assim: você está na igreja. Você fala: você está no maior organismo vivo espiritual da terra. Você fala: o que ligar aqui? Fala para ele: o que ligar aqui? Põe a mão assim, ó, faz assim com a mão assim. Dá uma bate a mão nele e fala assim: tá ligado? É de Macedo agora, tá ligado? Amém? Você ligou aqui, querido, ligou onde? No céu. No céu. Se 2 ou mais reunidos estiverem no nome de Jesus, querido, Ele fará todas as coisas. Então eu queria que você ficasse de pé. Pastor, eu pensei que você ia pedir para a gente votar. Não, eu vou pedir para você orar. Porque a sua oração aqui hoje, querido, tem muito mais efeito do que qualquer